estúdio eu tenho o prazer de receber a escritora Juliana Costa de Souza, que veio falar sobre a 19ª Conferência de Metafísica e Autocura de Americana. Bom dia, Juliana, tudo bom? Tudo bem. Grande prazer recebê-la aqui novamente para falar sobre a conferência e falar mais um pouquinho sobre esse seu livro que você lançou esse ano, tão importante, falando sobre drogas, né? Sim. Juliana, para a gente começar o nosso bate-papo, antes da gente falar sobre a conferência, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a comunidade Fraternidade Lux, né, que é a organizadora dessa conferência. Isso. A fraternidade, ela existe há mais de 20 anos. Oficialmente, há 19, tanto que é a 19ª conferência. E ela desenvolve um trabalho de assistência social muito grande. São várias vertentes, na verdade. A fraternidade é a editora dos livros, ela produz alimento orgânico para doar para as entidades assistenciais de Americana e cidades vizinhas. Ela desenvolve um trabalho muito importante de terapia ocupacional para os seus voluntários. Ela é uma escola de autoconhecimento e autocura, desenvolvimento pessoal, promove cursos. Então, assim, são muitas vertentes. E a conferência é fruto do trabalho de um ano dos seus voluntários, que cada ano ela traz um tema de relevância, de interesse social. Estamos discutindo assuntos, por exemplo, como sustentabilidade ambiental, câncer, as causas, descubra as causas e o câncer se cura. É uma informação muito importante para que as pessoas compreendam as causas das suas doenças e consigam alcançar a cura. Discutimos as plantas medicinais também com foco na cura. E o ano passado o livro Mulheres foi o tema, né, da conferência, e agora esse ano drogas. Então sempre temas de interesse coletivo, temas de relevância social. Legal. E como que vocês chegam à conclusão de que este ano o tema da conferência vai ser tal? Porque há 2 anos acontece que o tema da conferência acabou sendo os seus livros que foram lançados. Mas e como que isso é feito? Todo mundo se reúne e decide que esse ano o tema vai ser tal tema? Como funciona? A fraternidade conta com uma diretoria, são mulheres que já trabalham com isso desde o início do grupo, e elas, a gente vai tendo assim, de acordo com os trabalhos, com as pessoas que chegam, com as situações que a entidade vai vivendo, o tema praticamente se apresenta. E o grupo, preparado para lidar com isso, aceita o desafio. Então, trabalhar as drogas esse ano é um desafio. Por que você acha que é um desafio, Juliana? Porque as causas são muito doloridas, são muito inflamadas, são muito críticas. E para o grupo discutir isso com seriedade, a gente precisou se aproximar muito desse universo. Então, assim, algumas pessoas fizeram visitas a clínicas de reabilitação, a espaços que promovem o tratamento, a terapia dos adictos, drogas, álcool. Nós mesmos no projeto recebemos muitas pessoas que acabam tendo o problema, que se envolvem, eles chegam. Então, assim, promovemos muitas palestras e nessas palestras muitos adictos participaram, as famílias, as mães. Então, assim, são muitas mães desesperadas com esse problema e elas, né, se apresentam assim, porque o tema, o livro, ele traz muita informação para a família, para a mãe, para quem convive. E essas pessoas, uma vez recebendo esse livro, às vezes até um presente, alguém sabe que existe aquele problema, dá o livro, ela vê a possibilidade de efetivamente resgatar o filho dela. O livro, inclusive, tem um nome bem interessante, né? Da dependência à liberdade consciente. O que você quis dizer com essa liberdade consciente? Só se alcança a libertação da droga através da consciência. Então, assim, a dependência, ela se dá... Além da dependência física, quando o corpo já está completamente comprometido, a dependência ela existe no nível espiritual. Então, quando ele alcança a consciência, ele começa a ter chance de se libertar. Então, a liberdade consciente, ou melhor, a liberdade só está na consciência. Ele não vai conseguir se libertar se ele não alcançar o mínimo de entendimento do que acontece com ele. Juliana, você fala muito de mulheres, né? Inclusive o seu primeiro livro foi contando um pouquinho sobre a sua experiência de ser mãe, de estar grávida. Você acha que a influência da mãe tem muito a ver, agora passando de um livro para o outro, com essa dependência, de repente, de um filho, de alguma dependência química, de alguma forma? Tem alguma coisa a ver? Olha, o papel da mãe, ele é fundamental em todos os aspectos da vida do seu filho.
A mãe pode ter sido omissa ou errado por amar demais e gerado um filho muito frágil, ou melhor, não ter conseguido despertar nele todo o potencial que ele tinha, toda a força que ele tinha, e por isso ele sente um vazio, ele não se achou, ele não foi conduzido na vida, ele não foi reeducado, então ele se perdeu nos próprios sentimentos e nas circunstâncias. Ou essa mãe, muito forte, muito preparada, recebeu um espírito para ser reeducado, um espírito com uma superação muito grande para a vida dele, e ela, de alguma forma, tem essa capacidade de resgate desse espírito, ela conseguirá, ela tem potencial para isso, então ela recebe. Aí o desenrolar da vida é que é o grande detalhe, como é que as coisas foram conduzidas. Então, esse filho pode ter entrado para o mundo das drogas por uma superação que ele traz, ou por omissão, por um ambiente em que ele foi inserido, e aí as coisas não foram conduzidas como deveriam, e algo deu errado. Juliane, para essa mulher que de repente está nessa situação atualmente, ela olha para trás, ela consegue enxergar que ela de repente não criou um filho que pudesse desenvolver todo esse potencial a qual você se refere, ainda dá tempo de fazer alguma coisa, ou uma vez que essa pessoa já teve a sua formação, daí só mesmo a própria pessoa vai conseguir fazer que o seu destino seja alterado? A mãe sempre vai exercer influência sobre ele. A força da criação age através dela. Então, se ela trouxe um filho ao mundo, ela é responsável por ele até o momento em que ele morrer. E ela tem força suficiente para trazer esse filho de volta. Ela só precisa de dedicação, de vigilância, de atenção, intercessão. Ela precisa acompanhá-lo. Então, atribuir ao poder público, a terceiros a responsabilidade sobre o resgate do filho dela é mais um erro. Mais um em muitos que devem ter acontecido naquela vida. Porque é a única pessoa capaz, porque assim, para cada filho houve uma mãe. Para cada pessoa existe alguém que se preocupa, que gosta de verdade daquela pessoa. Quando você fala que para cada filho houve uma mãe, não necessariamente que essa mãe seja aquela que tenha dado a luz. A biológica, não. Necessariamente, às vezes, uma irmã tem um sentimento por um irmão muito maior e ela é a pessoa que consegue resgatá-lo. Às vezes, uma tia, a avó. Então, é essa mulher que desempenha o papel de mãe, é esse amor incondicional que ela sente por ele. E assim, ainda que a convivência entre eles tenha se tornado insuportável, é por causa do que o ambiente da droga, por causa dos sentimentos de baixa frequência, por causa do peso que aquele vício traz, que a convivência se torna insuportável. Mas é o pai, é o irmão, é alguém que é o marido, é o filho. Então, ainda que seja insuportável, algum sentimento, existe uma ligação, existe alguma coisa que ali está presente, só está adormecido, só está enfraquecido, porque é muito pesado, é muito ruim. Então, eu não nego isso em nenhum momento, é absolutamente compreensível, mas se essa pessoa que ama verdadeiramente aquele dependente, ainda que hoje ele já esteja há 1 mês sem tomar banho, que ele não apareça em casa há 5 meses, se ela encontrá-lo, a vontade é de pegar, de cuidar, pelo amor de Deus, sai dessa vida. Não tem aquela coisa de, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora eu lavo as minhas mãos porque não tenho mais o que fazer. Não existe isso, então. Então, fala-se, né? A gente fala, as pessoas falam, mas no fundo, não é esse o sentimento. Porque existe, é a força que move, as pessoas não nasceram para serem isoladas e sozinhas. Ainda que aquela pessoa esteja se isolando, existe uma causa que justifica. E o esforço no resgate também justifica. É uma causa espiritual muito forte que pode fazer, fortalecer quem quer ajudar. E assim, esse quem quer ajudar não pode ficar... Por exemplo, algumas pessoas sentem uma vontade muito grande de ajudar o vizinho, uma parente mais distante, um fulano que conhece, filho da amiga. Existem umas linhas que precisam ser respeitadas. Você pode, se você é uma pessoa mais distante, você pode
rezar por ele, interceder, saber dele, mas não se intrometer na vida dele, da família. Porque aquele resgate é uma coisa muito, é um núcleo. Então existe uma sustentação. A família é a base dessa sustentação. As pessoas que amam. E a família necessariamente não é pai, mãe, é quem ama. Então, às vezes, forma-se assim, um núcleo, pessoas. O que acontece? O dependente, ele precisa se blindar. Depois que ele já está perdido, que ele já está entregue, ele precisa de blindagem para poder minimamente se fortalecer. E quem blinda são as mulheres. Então, se ele tem algumas pessoas, no mínimo 4, para poder se ocupar dele. Por que esse papel é da mulher, Juliana? Porque são as mulheres que têm amor incondicional. É muito difícil encontrar um homem que se dedique a uma criança, a um filho, tal qual uma mãe. Existem, mas eles são raros. Então, assim, aquela rotina intensa de alimentar, trocar fralda, cuidar, ver detalhes, se está com a orelha limpa, se o umbigo, se a unha está cortada. É bem coisa de mãe. É mãe. Mesmo, né? E o dependente chega nesse ponto. Ela tem que fazer isso de novo. Os cuidados com a higiene pessoal são uma coisa que eles abandonam. Ele chega num determinado ponto da dependência também, né, Juliana, que ele está completamente inconsciente, né? Já não sabe mais o que faz, não tem nem como... Se não tiver alguém para poder auxiliar, para tentar resgatar ele daquele mundo ali que ele vive, realmente vai embora, né? Exatamente. E o que acontece? A gente tenta munir essas mulheres com essa informação, para que elas tenham instrumentos eficazes de combate ao mundo em que eles entraram. E por que a gente não é responsabiliza, mas a gente busca conscientizar a mãe e a família de que o papel é deles? Porque ele pode ir para a clínica que for, ele pode fazer o que tiver que ser feito. A desintoxicação física, ela acontece. Mas essa blindagem que eu estou dizendo, ele não consegue em outro lugar. E ele sai desintoxicado, mas ele volta a sofrer as influências que ele estava sofrendo antes de ir para a desintoxicação. E é aí que ele cai. Se o corpo dele já está comprometido, quimicamente já está tudo comprometido, fica muito mais complicado. A desintoxicação física, ela é uma realidade. A lucidez dele é muito frágil, porque a qualquer momento ele, de novo, é influenciado, ele sente necessidade de novo. Então, se essas mulheres, se essa mãe, se essas pessoas que amam ele, estão por perto, vigilantes, cuidando, acompanhando, elas vão viver com ele a necessidade, a abstinência, tudo. E é uma coisa que acaba sendo dividida, é um peso que é dividido. Juliana, isso que você falou é uma coisa bem interessante, porque a gente vê muitos casos de pessoas, mesmo, digamos, do cigarro, que para de fumar, fica 1 ano sem fumar e, de repente, volta a fumar. Do nada, volta a fumar. Ou mesmo droga, bebida, enfim, é muito comum isso acontecer. A pessoa, o dependente químico, de alguma forma, ele precisa vigiar para o resto da vida. Não tem jeito mesmo, liberdade mesmo, ele nunca vai chegar para essa pessoa? Então, essa vigilância não é só do dependente. Ela deveria ser de todos nós. Porque, assim, é muito comum eu que não uso droga, pego o meu carro para ir trabalhar, só percebo que eu cheguei no trabalho na hora que eu estou lá. Então, o que aconteceu durante o meu percurso? Eu nem prestei atenção no trânsito, no que eu vi. Então, eu estava ausente. Se eu não consigo... Nossa, já cheguei. Isso é uma ausência. A gente está indo trabalhar e erra o caminho, né? De tão distraída que está, né? Então, é uma ausência própria de pessoas que não estão num estado de vigília de si. E é nesse... Então, eu trabalho num texto, consciência, ausência de consciência e estado alterado de consciência. São 3 coisas distintas que a ausência de consciência te leva para o estado alterado de consciência. E a sua proteção está na consciência, na vigilância, no permanente cuidado com você. Então, se você se ocupa do que o seu corpo está te falando, porque ele fala o tempo inteiro, começou a doer, essa postura não está boa, muda. A bebida ardeu, queimou, não toma. Você perdeu o poder sobre você mesmo porque você estava embriagado, você não faça isso de novo. Você está correndo riscos. Você perdeu o reflexo, você tropeçou, seu corpo está
não faça. Você precisa estar seguro, seus pés têm que estar bem. O seu corpo não é, essa química não está rolando, esse cara não é quem você quer, não vai para a relação sexual. E não bebe para relaxar e se entregar. Então as pessoas buscam atalhos permanentemente. E é aí que elas se perdem. Nossa, muito bacana, Ju. Queria que você falasse um pouquinho sobre a programação da conferência, então. Isso, as palestras. Nós vamos ter, a partir do 12h30, a primeira palestra é 13h. Então, começamos com drogas, um olhar científico. Então, a parte química, tudo que envolve, que necessariamente a droga não é só a droga ilícita, tem muito remédio que vicia também, e por aí vai. Uma farmacêutica vai fazer essa palestra. Drogadição, um desafio para os serviços de saúde. É uma enfermeira que justamente traz qual é o quadro, o atual e o que a projeção para quando eventualmente o projeto de lei sobre descriminalização for aprovado. A droga vai deixar de ser crime. Deve ser assustadora essa previsão, com certeza. Então ela vai trazer um pouco esse parâmetro, como é que estão as coisas e qual é a realidade da parte dos serviços de saúde no que diz respeito à dependência química. Depois, descriminalização das drogas, da censura ao livre acesso. Então, o que permeia a aprovação dessa nova lei, do projeto de lei que vai alterar o Código Penal. O que ela traz hoje, o que se discute, um pouco das controvérsias e a responsabilização de todos os envolvidos. Família, governo, a parte jurídica, os doutrinadores. Depois, a caridade no combate aos vícios. Então, existem muitas entidades trabalhando, muitas pessoas de forma voluntária. E até que ponto, qual é a atuação da caridade, como ela acontece, qual a relação da caridade no combate ao vício? Como que se promove esse combate através da caridade? A postura da mãe frente à dependência química. Então, assim, o que fazer? Não é receita de bolo, não é passo a passo, mas você quer se fortalecer? Alguns mecanismos. Como é que isso vai funcionar? Adolescente e droga, essa é a minha palestra. Então, eu estou preparando um material assim, muito pontual no que diz respeito a formas dos pais descobrirem a consciência de que não é só o filho do vizinho que roda, seu filho também, você só vai descobrir depois que ele já estiver envolvido. Como saber, porque assim, tem postura de mãe, eu vou explorar um pouco isso porque eu trabalho bastante no livro. A mãe que simplesmente vai dormir e nem sabe, deu chave para o filho, vai dormir ou vai viajar, deixa, tá liberado. Ela não sabe o estado que ele chega, ela não sabe com que cheiro ele chegou. Então ela precisa estar no sofá e ver, olhar no rosto dele e se aproximar dele e sentir o cheiro da roupa, do hálito, e olhar no olho e ver se ela reconhece o filho dela. Então, assim, seu filho é pré-adolescente, você tem mecanismos de prevenção. A minha palestra, o caráter dela é preventivo, porque depois que ele já está envolvido, depois que as causas já se instalaram, que ele já está com vazio, ele já levou um fora, a autoafirmação já rodou, porque alguma menina já falou algum absurdo que ele não encaixou e aquilo para ele, então ele não quer mais falar sobre isso com ninguém. Então, ou a mãe acompanha o filho dela, e principalmente os meninos, ou ela acompanha de perto, ou não adianta depois perguntar se ele quer ajuda. Ele não quer. Ele quer droga, mais droga e mais droga. Gente, é bem forte. Ju, infelizmente, nosso tempo acabou. A Juliana ela vai deixar aqui convites para quem quiser participar da conferência. Está todo mundo convidado, todo mundo que está assistindo a gente aí, Americana e região, para conferir a conferência que acontece nesse domingo, a partir do meio-dia. É isso mesmo, é meio-dia, né? Meio-dia e meia, no Teatro Paulo Altran, aqui de Americana. O investimento para quem quiser participar é de R$10, mas você que está assistindo Elas e Elas pode ganhar o convite, porque ela está deixando 5 aqui para vocês. Então, ligue no 3406-5000, que a gente vai oferecer esses convites para vocês. Juliana, queria te parabenizar pelo trabalho, tá? E desejar que seja uma ótima conferência, que o público seja muito grande, porque eu acho que é importante todo mundo saber sobre esse tema, independente de ter alguém na família ou não. Eu acho muito difícil que alguém não tenha. Mas, enfim, parabéns. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.